informações sobre esses atos marcados todos para hoje que ocorreram sobre o 8 de janeiro, essa data bastante relevante. A gente tem inclusive Théo Cury aqui para nos trazer, Théo, alguns números importantes sobre pessoas que foram condenadas pelos atos do 8 de janeiro, participaram de alguma forma daquelas invasões e as investigações ainda estão em andamento. O Théo preparou, inclusive, uma arte com todos esses números, Théo. A gente tem uma numerália que ajuda a explicar um pouquinho como que está o andamento dessas investigações até agora e quais são os resultados que a Justiça já obteve de certa forma. Então, são mais de 2.000 pessoas que foram presas em flagrante, essas pessoas presas tanto nos acampamentos que foram feitos em frente ao quartel-general do Exército, lá na capital federal, ou na Praça dos Três Poderes, nos prédios públicos dentro do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional ou na esplanada dos ministérios. Foram mais de 2.000 pessoas presas em flagrante pela polícia. Muitas delas continuam presas, maior parte. Algumas foram absolvidas, a gente já vai chegar nisso. Quase 20 mil decisões judiciais nesses 2 anos. O ministro Alexandre de Moraes é o responsável por esse caso, é um relator de uma quantidade gigantesca de processos, milhares de processos envolvendo essas pessoas. 371 condenações nesse período todo. As 371 condenações, grande parte pelas pessoas que estavam presas em flagrante, que são do núcleo de executores. São 4 núcleos: executores, os financiadores, os instigadores, os incitadores e também as autoridades que de alguma forma ou facilitaram ou ajudaram a invasão e a depredação, como por exemplo integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal. 527 penas alternativas, ou seja, pessoas que foram condenadas e podem ficar em casa numa prisão domiciliar, ou pessoas que abriram mão de serem processadas admitindo a culpa. Então, pessoas que admitem que cometeram o crime, por exemplo, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, incitação às Forças Armadas, aquela tentativa de pedir golpe de Estado, essas pessoas puderam, em vez de responderem na justiça, ter, por exemplo, de assistir cursos sobre democracia, as pessoas podem, por exemplo, pagar uma multa. Então, são essas as penas alternativas que foram propostas pela Procuradoria-Geral da República. No juridiquês é chamado de Acordo de Não Persecução Penal. 5 pessoas foram absolvidas. Eu falei ali que 2.000 pessoas foram presas em flagrante. Algumas delas foram absolvidas depois de meses, inclusive, de prisão. Moradores em situação de rua são 4 desses 5. Então, moradores em situação de rua que passavam pela Praça dos Três Poderes, entraram de fato na esplanada para entender o que estava acontecendo, os relatos deixam isso muito claro. Essas pessoas, elas foram presas. Um desses casos foi o primeiro a ser absolvido. O homem, ele apanhou dos apoiadores de Jair Bolsonaro, a polícia teve que salvar esse cara e esse cara foi preso. E ficou preso por meses, por 8 meses, até ser solto por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Foi absolvido, os ministros todos concordaram que não havia provas contra ele, que ele só estava passando no momento em que ele foi preso em flagrante. Assim como ele, outras pessoas também. E 485 investigações seguem em andamento. Qual que é o principal desafio nesse momento, Ju, e quem acompanha a gente? Financiadores. Quem que financiou os atos criminosos do 8 de janeiro? Quem que bancou a ida dessas pessoas de diferentes partes do país a Brasília? Quem que bancou os acampamentos que ficavam em frente aos quartéis generais, não só em Brasília, como em outros locais, como em São Paulo, em Porto Alegre, enfim, uma série de locais? Quem que financiou essas pessoas para que elas pudessem... Muitos ônibus foram fretados. Sim. Um monitoramento que vinha sendo feito. Aquela chegada, a gente estava em Brasília naquele dia, lembra muito bem. Então, os financiadores ainda são um dos núcleos que tem dificuldade de se avançar. Os instigadores, por exemplo, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é um dos investigados, não houve uma conclusão também. Há, sim, uma resposta muito forte do Supremo com relação aos executores, porque contra eles há provas muito fáceis de serem expostas e comprovadas. Registradas por eles próprios. O próprio ministro Alexandre de Moraes, nesse discurso que fez há pouco lá no Supremo, a gente televisionou durante o Bastidores CNN, ele falou, essas pessoas elas entraram e se gravaram, elas criaram provas contra elas. Então, é mais fácil
Por isso que é um número muito maior dos condenados à prisão do núcleo dos executores, porque essas pessoas elas registraram, elas documentaram a depredação, todo o processo delas dentro das sedes dos três poderes.